Olá, tudo bem? Meu nome é Nivaldo José da Silva, você está no blog da NJS Consultoria, um blog voltado para estudantes, empresários, para debater um pouco e apresentar material sobre planejamento estratégico e inovação, principalmente em empreendedorismo. Hoje estou apresentando aqui um livro, Estratégia. Então, pretendo debater aqui, mostrar o livro, algumas partes sobre o livro Estratégia, um livro da editora HSM, o livro do planejamento à execução. Então, nesse livro é dividido em 7 capítulos e nesses capítulos eles debatem um pouco sobre a evolução do planejamento estratégico e sua importância. Um que eu marquei aqui para apresentar é uma parte que fala pense antes do planejar. Então ele conta a história do lançamento do Facebook, onde Mark Zuckerberg, criador do Facebook, lançou um site. Em apenas um final de semana ele criou esse site e colocou no ar. E depois foi melhorando esse site. E hoje nós temos o Facebook. E ele fala que pensar veio primeiro, que site divertido ele poderia fazer e depois ele planejou todo o resto. Mesmo hoje o Facebook acredita que pronto é melhor que perfeito. É assim que o pensamento estratégico funciona melhor. Então, muitas vezes a gente fica planejando, mas não executa. Então, existe uma linha de autores, Steve Blank, Alexander Osterwalder, Eric Ries do Lean Startup, que falam, vá para a rua, teste, valide o seu produto. Porque senão você fica somente desenvolvendo e nunca vai para a rua testar o seu produto. Uma outra página aqui, na página 39, ele fala um parágrafo que eu lembrei muito sobre intraempreendedorismo. O intraempreendedor é aquela pessoa que está dentro da empresa, mas tem as características do empreendedor. Então ele fala, se sua estratégia precisa de apoio fora do seu controle, então você tem de levar o processo de venda ainda mais sério. O que ele fala nesse parágrafo é vendendo a sua estratégia. A importância de quando você tem dentro da sua empresa uma estratégia, uma ideia, você vender isso para uma equipe. Então ele fala, há motivos muito bons para começar com uma estratégia que vai ajudar seu trabalho e sua equipe. Porque um estrategista, um diretor, um presidente de uma empresa, ele precisa do apoio da equipe. E muitas vezes a ideia, uma ideia de planejamento, uma melhoria, está lá no meio do processo, está no meio da equipe que realmente visita o cliente ou que tem contato com o cliente. Então, nesse capítulo ele debate um pouco de vender a estratégia. Uma outra parte que eu separei aqui para falar é onde a grama é realmente mais verde. Então, nesse capítulo ele fala da Intel e da Microsoft que dominaram o mercado de computadores durante muitos anos, mas eles estão vendo nesse momento uma mudança de consumo, uma mudança de hábito do cliente, do usuário final, e estão tendo que pensar, por quê? A grama estava mais verde de um lado e hoje está verde do outro lado. Os concorrentes estão avançando. Google com sistema operacional e muitos outros dispositivos que estão avançando para o lado da Intel e da Microsoft. Esse livro não poderia deixar de falar sobre a missão. Missão é um dos pontos muito importantes, é a razão de ser da empresa. E ele fala, ainda assim a declaração de missão, como um resumo de estratégia, pode ser uma poderosa convocação. Então, convocação para poder convocar toda a equipe, os colaboradores para fazer acontecer. Então é algo muito importante dentro da empresa e a missão, visão e valores vem somente a ajudar o crescimento da empresa e o desenvolvimento do planejamento estratégico. Ele cita aqui uma parte que eu comparo com o Canvas, que ele fala, antes da revolução da internet havia muitos modelos de negócios diferentes, mas não se falava deles com frequência. A internet permitiu que empreendedores e inovadores encontrassem novas formas de entregar serviços e receber pagamento por esses serviços. Ele dá o exemplo do Netflix, que vem revolucionando e sempre tem que revolucionar, sempre questiona. O pessoal de Wall Street chegou a falar que o Netflix não era bom, que não era viável investir, e hoje vem crescendo cada vez mais. Então, isso em Canvas, temos lá uma base de Canvas que fala
receita, como você vai cobrar do seu cliente, quais são as maneiras possíveis. E a internet abriu muitas opções de cobrança, de relacionamento com o seu cliente. Um dos capítulos também muito legal que ele fala aqui é sobre exportação. Então, nesse capítulo de exportação, ele fala de crescer, porque você não pode ficar somente pensando no mercado local. Por exemplo, no Brasil nós temos aqui a América do Sul, então algumas empresas já têm produtos que é possível você entrar em contato, divulgar para o mercado aqui mais próximo da América do Sul. Outros produtos dá para exportar para os Estados Unidos, Europa ou até mesmo na Ásia. Então nós temos, por exemplo, a Apex, que é uma agência do governo que apoia a exportação, que oferece missões, né, de viagens para lá e pode estar ajudando a empresa a crescer no sentido de exportação. No último capítulo ele fala do kit de ferramentas do estrategista. Então aqui ele cita várias ferramentas que o estrategista mais utiliza. Por exemplo, a análise de SWOT, que é os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades de uma empresa. Então é um livro de uma leitura muito boa, principalmente para quem está elaborando agora em 2015 o planejamento estratégico para a sua empresa, e eu não poderia deixar de apresentar para vocês esse livro. Muito obrigado e até a próxima!